Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós começamos aí um novo assunto, né, da literatura. Nós vamos falar hoje sobre o arcadismo. Bom, finalizamos com o Barroco, vimos aquele período tão conflituoso, tão cheio de dúvidas, tão cheio de contrastes. E agora nós já estamos no século XVIII e vamos falar sobre o arcadismo, um movimento também chamado de neoclassicismo, que teve aí como influência o iluminismo, um movimento filosófico que surgiu na Europa também no século XVIII. Vamos lá então? Bom, gente, vamos lá então, vamos entender o que foi o arcadismo. Coloquei para vocês aqui uma breve definição. Bom, arcadismo ou neoclassicismo. O arcadismo foi o principal movimento literário do século XVIII. Primeiro vamos entender aqui o nome arcadismo, né, como ele surgiu e o que influenciou esse movimento que começa na Europa, mas também se reflete aqui no Brasil. Bom, na verdade o nome arcadismo tem um significado aí muito interessante. Arcadismo vem de Arcádia. Segundo dizem, né, havia na Grécia Antiga um lugar mitológico chamado Arcádia. Esse lugar ele era liderado por um deus da natureza chamado Pan. E, na verdade, dizem que ali o deus Pan se reunia com poetas a fim de recitar poesias e ficar em contato com a natureza. Claro que isso aí é uma lenda, né? Mas em homenagem a esse lugar mitológico, que era ali um antro de poetas, foi dado o nome para esse período, arcadismo, tá? Até porque é um período que vai valorizar também essa coisa da vida na natureza, da natureza como um lugar perfeito, do campo como um lugar ideal. Então o arcadismo vem do nome Arcádia, possivelmente aí um lugar relatado aí, né, na mitologia grega, que seria o lugar onde Deus Pan se reunia com os seus poetas para recitarem poemas e estarem ali em contato com essa natureza. Bom, o segundo nome do arcadismo é neoclassicismo. Neo em grego significa novo. Por que esse nome? Bom, na verdade ele também é chamado de neoclassicismo porque o arcadismo tem uma coisa interessante. Ele vai retomar alguns conceitos vistos no classicismo, que é o Renascimento, e, consequentemente, na Antiguidade Clássica, Grécia, Roma, né, período antigo. Então, o nome neoclassicismo seria mais ou menos isso, uma forma de você fazer uma retomada dos valores clássicos greco-romanos, mostrado já no Renascimento, no chamado classicismo, século XVI. Então, é a retomada desses valores. Bom, o arcadismo foi o principal movimento literário do século XVIII. Aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. Ele surge no século XVIII, tá, na Europa, mais precisamente no primeiro momento do século XVIII, tá? E ele surge impulsionado por um movimento filosófico que estava acontecendo na Europa, chamado Iluminismo. Esse movimento, na verdade, como o nome já diz, iluminismo, ele lembra iluminar. Iluminar no sentido de trazer a luz, a sabedoria. Foi um movimento filosófico, cultural muito importante e que destacava a ideia de que só através do saber, do conhecimento, você alcançaria ali um patamar ideal, elevado, né, de saber, o ser humano alcançaria ali um lugar, um patamar elevado. Então, na verdade, segundo o iluminismo, só o conhecimento poderia te libertar, te dar a verdadeira liberdade, te dar ali a verdadeira essência. Então, o iluminismo ele vai influenciar o arcadismo. Por quê? O arcadismo ele justamente vai pegar essa ideia do conhecimento, da razão, o pensamento racional. Então é bem diferente do Barroco, que vivia um conflito, a dúvida, né, entre a fé e a razão, tudo isso motivados pela reforma e pela contra-reforma, estão lembrados? O arcadismo não, ele vem com a noção de que a razão, o conhecimento, na verdade, o conhecimento é a principal fonte aí para você se destacar, para você estar em paz, para você ser um ser humano pleno. Então, isso tudo vem com essa ideia movida pelo iluminismo, um movimento filosófico e cultural nascido na Europa do século XVIII. Bom, esse século também é conhecido, né, até por conta do iluminismo, esse século é conhecido como século das luzes. Eu falei agora, iluminismo vem de iluminar, trazer a luz, trazer o conhecimento. E aí ele é conhecido também como século das luzes justamente por isso, porque luz é saber, luz aqui no sentido de te tirar da escuridão, da ignorância.
E aí tem uma coisa muito interessante. Esse século ele foi muito marcante, né? Justamente por causa desse movimento que eu falei para vocês, que surge na Europa, que vai influenciar, na verdade, todo o arcadismo, enfim, e o mundo como um todo. E é interessante saber também que esse século é conhecido como século das luzes por conta desse conhecimento, mas ele também recebe um nome muito interessante, que é período das enciclopédias, século das enciclopédias, ou enciclopedismo. Na verdade, a ideia é muito legal. Como aqui o iluminismo ele traz a ideia de que o conhecimento, o saber te liberta, e só a partir daí você vira um ser humano pleno, os iluministas tinham a ideia de reunir o máximo de conhecimento que eles podiam, né, em livro. Então, o medo de, na verdade, eles perderem esse conhecimento em algum momento, já que a igreja já tinha tido um domínio do conhecimento em períodos anteriores, move os iluministas a produzirem esse livro que guardava vários tipos de conhecimento. Então, as enciclopédias, elas eram livros, na verdade, que guardavam conhecimento sobre biologia, sobre filosofia, enfim, eram vários conteúdos ali. E a ideia era que aquilo ali ficasse para a posteridade, que o conhecimento nunca mais se perdesse. Se vocês não tiveram contato com enciclopédias, vocês já nasceram na era da informática. Mas os pais de vocês, talvez os avós, eu cheguei a fazer pesquisa em enciclopédia. Quando tinha algum assunto para pesquisar, a gente recorria às enciclopédias, que eram, na verdade, uma junção, né, de conhecimentos ali. Então você achava ali coisa baseada em biologia, em ciência de um modo geral, filosofia, tudo que você pudesse procurar, você encontrava ali. Então a gente ia para a biblioteca para procurar esses livros e pesquisar. Então isso surge aqui no século XVIII com o movimento iluminista, que seria aí, na verdade, a enciclopédia uma tentativa de perpetuar o conhecimento através de livros, tá? Bom, outros nomes dados ao estilo são setecentismo, é um nome pouco usado, mas ele também pode ser chamado assim, o arcadismo. Ou neoclassicismo, falamos agora, neo-novo seria um novo classicismo, um novo renascimento. Bom, a partir deste último, no caso neoclassicismo, inclusive percebe-se a relação do arcadismo com valores da cultura clássica. Clássica aqui no caso, gente, cultura greco-romana, Roma e Grécia, né? O Renascimento ele já retoma esse conhecimento de Roma e da Grécia. E aí o arcadismo ele vai retomar esse conhecimento do classicismo e, consequentemente, da antiguidade clássica também, né? Roma e Grécia. Ou seja, valores gregos e romanos e também renascentistas. Os escritores arcades são conhecidos por oporem-se ao estilo barroco. Enquanto o barroco vivia aquele conflito, o homem barroco era um homem cheio de dúvida, o arcade é um homem equilibrado, porque ele vem com toda essa ideia de conhecimento. E aí é interessante falar para vocês o seguinte, enquanto a Europa vivia o período de iluminismo, um pouco mais para frente, o arcadismo ele chega aqui mais precisamente em 1768, com a publicação de um livro chamado Obras Poéticas, de um cara chamado Cláudio Manuel da Costa. Esse período aqui no Brasil ele vem também com influências do iluminismo. Só que aqui no Brasil nós vivíamos um período histórico muito marcante que foi a Inconfidência Mineira. Então, na verdade, aqui, a Inconfidência Mineira, aquele movimento, né, que era uma tentativa de livrar o Brasil de Portugal, de promover uma independência do Brasil. Porque mesmo com 2 séculos de existência, nós ainda tínhamos aí, éramos amarrados a Portugal. Então, os lucros que aconteciam aqui, mais precisamente em Minas Gerais, que era o grande centro econômico desse período aqui, do século XVIII, a famosa Vila Rica, é como se fosse a São Paulo de hoje em dia, né? Que hoje em dia é Ouro Preto, tá, gente? Vila Rica era todo o centro econômico na época. E aí, naquele período ali, o ouro estava em evidência, né? E tudo que se arrecadava aqui, ou pelo menos quase tudo, tinha que ser mandado para os cofres de Portugal. Então a galera que promoveu esse movimento chamado Inconfidência Mineira, os Inconfidentes, eles tinham uma tentativa, a ideia deles era promover a ruptura com Portugal, a independência do Brasil em relação a Portugal, tá? E tinham como líder aí, um dos líderes, um cara chamado Tiradentes. Então isso tudo estava acontecendo aqui no Brasil, nesse período aí que a gente chama de arcadismo. O arcadismo surge em meio a esse conflito, essa confusão toda aqui. Tiradentes, que foi um dos líderes ali da Inconfidência Mineira, recebia esse nome aí
porque, na verdade, ele era, entre aspas, o dentista da época. Não dentista com formação acadêmica, tá, gente? Mas realmente um cara que tirava dentes, sem anestesia, sem nada. Imagine o desespero. Por que eu tô falando dele aqui e tô comentando sobre a Inconfidência Mineira? Porque a maioria dos poetas do arcadismo eram ligados à política. E muitos deles foram inconfidentes. E justamente a obra que marca o início do arcadismo no Brasil, que é o livro Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa, esse livro é escrito por um cara que fez parte do grupo de inconfidentes. Ele era amigo pessoal de Tiradentes e era poeta. É ele um dos grandes artistas, poetas aí do arcadismo. E foi, ao mesmo tempo, um cara muito envolvido com política, chegou a ser exilado e tudo, por conta justamente desse movimento aí de tentativa de libertação do Brasil em relação a Portugal, tá? Bom, voltando aqui, é interessante falar também que tudo isso vem movido, novamente falando, reforçando, né, pelo iluminismo, que surge na Europa, essa coisa da busca pelo conhecimento, esse movimento filosófico e cultural tão marcante. É engraçado que o arcadismo, ele tem como base ali a ideia de você viver a simplicidade, sem excessos, de você buscar o conhecimento e aplicar isso na sua vida de maneira simples. Então, para o Arcade, o simples, o equilíbrio é a melhor coisa. E aí é legal que tem um cara, um filósofo, tá, que incentivou muito o iluminismo. Esse filósofo é francês, que é o Jean-Jacques Rousseau. Esse cara, ele teve um papel assim muito importante até para um dos conceitos do arcadismo. O Jean-Jacques Rousseau, mais conhecido como Rousseau, tá? Que foi, como eu falei, um dos grandes incentivadores do iluminismo na Europa. Ele defendia uma ideia, né, de que todo homem nasce bom. Ele era filósofo, né? E ele dizia, olha, todo homem nasce bom, nós temos a bondade como essência. Mas a sociedade, de certo modo, nos corrompe. Então ele dizia que o homem era corrompido pela sociedade. E aí, a partir daí, ele cria uma ideia que seria o chamado mito do bom selvagem. O que seria isso? Ele acredita, né, justamente nessa ideia de que o homem nasce bom, então ele tem que resgatar essa bondade e não se deixar corromper pela sociedade. E aí ele usa como exemplo até nos seus estudos o índio, a ideia do índio, né, que vive uma vida natural usando e se aproveitando apenas daquilo que ele precisa. E a ideia seria essa. Então você recuperar a sua bondade natural e trazer à tona, né? Ou seja, você se tornar uma pessoa natural e não corruptível, não deixar com que a sociedade te corrompa. E essa ideia do Rousseau, ela influencia muito o arcadismo. O arcadismo foi influenciado pelo iluminismo, por essas ideias filosóficas, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Então a ideia é buscar a verdadeira essência e viver da maneira simples e equilibrada, sem excessos. Esse foi aí o grande quê do arcadismo, tá? Bom, continuando aqui, cadê? Os escritores arcades são conhecidos por oporem-se ao estilo barroco, falamos aqui agora, inspirando-se em preceitos do iluminismo. É esse movimento que a gente está comentando aqui, movimento filosófico que compreendia ser a razão o maior valor do humano, do ser humano. Na verdade, a ideia era, como eu falei para vocês, buscar o conhecimento. Segundo os conceitos do iluminismo, só o conhecimento te libertaria e traria para você ali uma vida plena. Bom, no Brasil, o arcadismo teve como marco inicial a publicação de obras poéticas, falei agora, desse cara aqui chamado Cláudio Manuel da Costa, em 1768. Então, aqui no Brasil, o arcadismo ele vem mais precisamente na segunda metade do século XVIII. E na Europa ele já estava acontecendo, né? Porque o iluminismo ele surge logo no início do século XVIII. E aí o arcadismo vem logo na sequência. E no Brasil ele vem um pouquinho mais tarde, justamente nesse período aí de Inconfidência Mineira, como eu acabei de falar para vocês, tá? Bom, continuando aí. Principais características. Queridos, eu basicamente falei aqui as características do arcadismo para vocês, né? Mas a grande base, o grande quê do arcadismo é você viver de maneira equilibrada e sem excessos. E, em primeiro lugar, buscar o conhecimento como a razão, como a verdadeira importância para a sua vida. Seria a busca pelo conhecimento. Bom, primeira característica aqui, influência das culturas clássica, greco-romana e renascentista. Falei agora para vocês, eles vão recuperar a ideia da mitologia, dos padrões clássicos, né, existentes lá na Antiguidade Clássica, os modelos de beleza, de perfeição.
A literatura árcade, a arte no arcadismo, ela é muito clara, ela é muito tranquila, sem excessos e, na verdade, ela é muito fácil de se compreender. Ela tem essa ideia justamente diferente do barroco, né, que era conflituoso e cheio de exageros na literatura, cheio de figuras de linguagem, na arquitetura cheio de detalhes. A gente viu isso, né, com Aleijadinho e tudo, né, as obras do Aleijadinho cheias de riqueza de detalhes, as igrejas de Minas Gerais. O arcadismo é diferente. Tudo que é árcade é muito dotado de equilíbrio, de conhecimento. Então é uma coisa mais tranquila, mais plena, mais light, né? Bem o oposto aí do barroco. Bom, clareza e a harmonia nos temas e nas formas. Acabei de falar, o equilíbrio vinha em primeiro lugar. Então, tudo que é árcade, a arte do arcadismo, ela é muito clara, ela é muito sem exageros, sem excessos. Então, como se falou aqui, ela é harmônica, porque o equilíbrio era a palavra de base aí desse movimento tão bacana. Simplicidade e racionalidade em suas obras. A famosa frase menos é mais, os árcades eles valorizavam muito um modo de vida simples. Embora, prestem atenção, a maioria dos poetas árcades serem envolvidos com questões políticas e muitos deles com a Inconfidência Mineira, né, eu estou falando agora aqui do Brasil, eles tinham a ideia de sempre buscar um lugar tranquilo para viver. E esse lugar tranquilo era representado pelo campo. Então, muitas vezes se dizia que no arcadismo se vivia uma falsidade poética. Por quê? Porque eles escreviam, na maioria das suas obras, a ideia, a vontade de estar no campo, de estar num lugar tranquilo e agradável, mas eles viviam nos centros urbanos, mais precisamente em Minas Gerais, né? Em Vila Rica, que era o grande centro econômico, né? Nessa época. E só destacando aí que o arcadismo ele se destaca mesmo no Brasil em Minas Gerais, tá, gente? Ali foi o grande centro, né, para o arcadismo. Então, dizia-se que se vivia uma falsidade poética, que os poetas viviam uma falsidade poética, porque eles relatavam em suas poesias o desejo de estar no campo, mas na realidade moravam na cidade, porque seus interesses econômicos estavam lá. Então, é a mesma coisa, você idealizar um lugar perfeito e não poder, e aí é uma forma de você extravasar aquela vontade, você coloca aquilo nos seus textos. Então era isso que eles faziam. Então as pessoas diziam que ali havia uma falsidade poética, você escreve sobre uma coisa que você não está vivendo, mas era o desejo deles de estar num lugar tranquilo, ameno, para viver de maneira equilibrada e simples. Essa era a grande meta dos árcades. Bom, continuando aqui, valorização do ambiente rural. Acabei de falar, para o árcade, o lugar perfeito era o campo. Então vai se falar muito em olhar a natureza. Tem poemas até em que se cita ali as ovelhinhas pastando, né? São citadas, perdão, as ovelhinhas pastando, né? Vai se falar muito dos montes, das montanhas. A natureza ela está muito presente, assim como figuras mitológicas também, buscando toda essa essência de viver o natural, tá? De viver ali em contato com a natureza. Bom, então o campo seria o lugar ideal, a vida rural, o ambiente rural seria o lugar agradável ali para se viver, tão sonhado e tão buscado pelos árcades. Bom, uso de pseudônimos. Para quem não lembra aí o significado dessa palavra, pseudônimo significa nome falso. Os poetas árcades, como eu falei para vocês, a maioria deles era envolvida, com a Inconfidência Mineira, né, com a política de uma forma geral. Então, muitas vezes, eles se escondiam, né? Assim, era uma forma de escrever de maneira mais livre, adotando um nome falso. Então, eles usavam vários pseudônimos ali, algumas vezes para criticar situações políticas da época e algumas vezes até para escrever para as suas amadas, que também nas suas poesias acabavam recebendo nomes falsos, porque muitas vezes ou eram casadas, né, ou então pertenciam a uma classe social mais elevada. E aí eles colocavam esses pseudônimos ali, né, adotavam para eles e colocavam pseudônimos também, às vezes, nas mulheres que eram citadas em suas obras. Então, ou por questões políticas, ou por questões amorosas, o pseudônimo ali era uma prática muito comum no meio dos árcades ali. Bom, uso do pseudônimo, falei agora, equilíbrio.
A base de todo o arcadismo é o equilíbrio, é o pensamento racional, é o conhecimento, é a tranquilidade, é a vida serena, é a busca de uma vida de prazeres sem excessos, tá? De viver o básico, o simples, o que te faz feliz. Então o equilíbrio é a base do arcadismo ali. Uso de expressões latinas, isso aqui é interessante. Como nós vamos fazer uma retomada à antiguidade clássica, ao período de Roma, Grécia, né? Eles vão usar muitas expressões latinas. E aí, essas expressões, na verdade, geralmente elas não aparecem nas poesias, nas obras dos Árcades. Elas vão aparecer como modo de vida. Elas são ali citadas como filosofias de vida, pro que o Árcade acreditava, né? Primeira delas, inutilia truncatis, que eu tenho tatuado aqui no braço. Eu acho essa expressão muito bonita e ela tem um significado majestoso. Na verdade, inutilia truncatis significa livrar-se do inútil. E aí a ideia seria em viver com base na simplicidade e não nos excessos. Olha só, a ideia do inutilia truncatio é você se livrar daquilo que te faz mal, de uma forma geral. Então você põe para fora, você se livra daquilo que não te faz bem. Sejam essas coisas sentimentos ou coisas materiais. O Árcade, ele tinha a ideia de que não se deve acumular bens. Você deve viver a vida, aproveitar cada momento de maneira moderada e equilibrada, sem excessos. Então, a melhor coisa para eles é você se livrar daquilo que não te faz bem. Então, isso se enquadra tudo aquilo que não traz para você felicidade. Então, você joga fora tudo aquilo que não te faz feliz. Beleza? Segunda expressão, fugere urbem. O nome já diz, ó, urbem lembra urbano, né? Fugere urbem significa fugir da cidade. O que eu falei para vocês logo agora? Os Árcades viviam nos centros urbanos, né? Mas eles tinham um desejo muito grande de fugir da cidade em busca de um lugar agradável. Que lugar é esse? Lugar de paz. O campo. Então a ideia deles é fugir da cidade em busca de um lugar tranquilo para se viver os verdadeiros prazeres da vida, né? Os prazeres simples. Bom, vamos lá então, gente. Próxima expressão latina aqui então, locus amenus. O locus amenus, na verdade, como ele coloca aqui, ó, está atrelado ao fugere urbem. Na verdade, quando o fugere urbem sugere a ideia de você sair da cidade, é óbvio que você tem que ir para um lugar melhor. Esse lugar é o locus amenus, que significa lugar ameno, lugar agradável. E esse lugar ele vai ser representado justamente pelo campo. Seria o ambiente bucólico, eles chamavam o campo de lugar perfeito para se viver. Então, na verdade, é o ambiente bucólico, ou seja, de vida simples, de vida tranquila. É ali que o homem Árcade vai se sentir verdadeiramente feliz. Então ele sai da cidade, a ideia era essa, sair da cidade em busca de um lugar agradável para se viver, esse lugar representado pelo campo. Bom, próximo, esse aqui acho que é muito conhecido de vocês. Eu vejo um monte de tatuagem aí, a galera costuma, né, a usar o carpe diem aí, como filosofia de vida, né? E na internet você vê ali bombando as tatuagens ali com a expressão carpe diem. Em tradução livre, carpe diem significa aproveite o dia, mas essa expressão vai muito além disso. Lembrando, né, que na verdade ela é uma expressão Árcade, então o arcadismo ele é algo mais profundo, não é tão superficial assim. É você viver de maneira bem serena mesmo, aproveitando apenas a simplicidade e as coisas boas da vida, né? Isso tudo de forma muito moderada. Então, carpe diem significa, na verdade, aproveitar o momento, viver o hoje, viver o momento, sem estar, na verdade, programando e vivendo em função de um futuro. Não que fosse proibido programar, tá? Mas o Árcade, ele chama atenção para você não viver voltado apenas para o amanhã, que esse amanhã pode nem acontecer. Então, segundo eles, você tem que aproveitar o dia de hoje, viver o momento presente. O tempo passa rápido, tem poemas até que falam sobre isso. O tempo é célere, ou seja, ele passa rápido. Então, para o Árcade, aproveitar cada momento era a coisa mais importante. Só que não pensem assim, aproveite o momento, vivo hoje. Eu vou sair por aí vida louca. Não, não era isso. A ideia é, aproveite o momento, viva o hoje de maneira equilibrada e moderada. Tá? Então o carpe diem seria viver o momento presente, viver o hoje. Bom, por fim aqui, aurea mediocritas. Essa expressão, na verdade,
era a ideia de que nós tínhamos que buscar a nossa verdadeira essência, trazer à tona a áurea dourada, tá? Na verdade, a ideia de você viver a simplicidade, buscar a essência do simples, viver algo, mediócritas aqui, a ideia não é de mediocridade no sentido ruim não, tá, gente? É de viver o básico, o simples, a essência da simplicidade, de verdade, de forma plena. Então aqui, ó, segundo essa expressão, o homem mediano é aquele que alcança a felicidade, não se devendo assim procurar riquezas ou posses. A ideia é você buscar aquilo que é simples, conseguir viver e ser feliz com as coisas simples da vida, buscar essa essência dentro de você, trazer à tona, né, essa mediocridade dourada. A ideia, né, a tradução aqui é essa mediocridade que na verdade significa coisas simples. O medíocre aí significa simples, tá? Bom, continuando aí. Diferenças entre arcadismo e barroco. Aqui a gente já falou muito sobre isso, então eu só vou pincelar. Enquanto o barroco ele traz para vocês aí o conflito, as dúvidas, né? Isso vai se refletir na literatura, nos excessos de figura de linguagem, nos excessos de interrogações, de questionamentos em alguns textos, né? Porque era um período conflituoso gerado pela reforma e pela contra-reforma da igreja católica, nós falamos sobre isso já, né? Então o homem surge em meio àquele conflito ali da reforma protestante e da contra-reforma da igreja. Então o barroco é um momento de dúvidas, de contrastes, isso se reflete na arquitetura, na pintura, na literatura. O arcadismo ele já é um movimento que vai recuperar o classicismo, a antiguidade clássica, o conhecimento, então o equilíbrio ele está em pauta. Então o homem arcade ele é muito diferente do homem barroco. Tá? A literatura, a arte do arcadismo, ela é muito diferente da arte do barroco. A arte barroca ela é lotada de exagero, enfim, de detalhes, né? Ela chega a ser um pouco confusa, uma linguagem bastante rebuscada. Já o arcadismo não, ele tem o equilíbrio, ele tem uma linguagem clara, ele promove a clareza, né? As formas são muito harmônicas, é tudo muito diferente. É como se o barroco fosse a sombra e o arcadismo fosse a luz. Eu costumo falar com os meus alunos, se nós fôssemos comparar o movimento arcade, é uma comparação, tá, gente? Assim, só para a gente poder entender. Com algum movimento contemporâneo do século XX, né? Vou colocar o século XX aqui, porque esse que eu vou citar aconteceu no século XX, eu compararia o arcadismo ao movimento, à ideologia do movimento hippie. Aquela ideia de você viver uma vida natural, em contato com a natureza, né? Buscar as coisas boas, amar ao próximo, viver a simplicidade, fazer paz, né? E não guerra, fazer amor e não guerra, trazer o amor, promover o amor, tá? Aproveitar as coisas boas da vida e o contato com a natureza. Então eu associo muito a essa ideia aí, né, do movimento hippie. Claro, isso é só uma, né, enfim, uma comparação aí aleatória, né? Só para vocês poderem ter essa noção. Bom, então aqui eu fiz um breve resumo, né, do que seriam aí as diferenças entre arcadismo e barroco. A gente já falou sobre isso aqui, acabei de comentar e a gente vem comentando sobre isso desde o início. Vamos lá? Seguindo aí, principais autores do arcadismo no Brasil e em Portugal. Na verdade, o arcadismo ele tem uma grande importância em Portugal, tá? Aqui no Brasil também, foi o que eu falei, né? Ele surge na Europa, em meio ao iluminismo, aquela coisa toda, então ele teve uma influência grande na Europa e em Portugal, mais precisamente falando. E aí os principais autores aí são esses aqui. Houve outros, tá, gente? Mas esses aqui são os que se destacaram. Bocage, que era português, na verdade, ele foi o maior representante português do arcadismo. Cláudio Manuel da Costa, que aí é brasileiro, e ele tem um pseudônimo engraçado, lembra que eu falei dos pseudônimos, né? Que é Gloucester Saturnio. Ele usava esse nome falso aí em muitas de suas obras. Tomás Antônio Gonzaga, ele tinha mais de um pseudônimo, a maioria deles tinha mais de um, tá? Mas esses aqui são os mais famosos. Do Tomás Antônio Gonzaga, ele tem o Dirceu e tem Critilo. Engraçado que Dirceu é o pseudônimo que ele usa numa obra lindíssima chamada Marília. Marília de Dirceu. Para quem não sabe, aí Marília também era um pseudônimo, tá? Porque na verdade a Marília era Maria Doroteia, que era o grande amor da vida dele. Ele acaba não se casando com ela, ele acaba exilado, né, por questões políticas.
E aí dizem que ele nutriu um amor muito grande por essa mulher, que acabou se casando, enfim, constituiu família. E ele mais tarde também se casa, mas dizem que ele escrevia para essa mulher e adotando o pseudônimo de Dirceu. E aí ela, que era Maria Doroteia, não podia ter o seu nome revelado, que era uma mulher que já estava casada, e ele, em determinado momento também, então ele a chamava de Marília. Então o poema é belíssimo, é um poema enorme, né? Onde ele fala ali para ela, entre muitas coisas, da brevidade do tempo. O que é isso? Que o tempo é breve, ele passa rápido. Então ele fala para ela, ele coloca ali para ela o desejo dele de estar com ela, né? E ele fala também em alguns momentos sobre o sofrimento que ele passou preso no período em que ele foi exilado. Então é um poema, é uma obra muito bonita chamada Marília, tá? E ele chama essa obra de Marília de Dirceu. Dirceu é ele ali, o pseudônimo dele, tá? E Critilo, que era o pseudônimo dele para criticar, quando ele fazia, na verdade, poemas de crítica política e tudo mais, ele usava o pseudônimo Critilo, são os mais famosos, provavelmente tinha muito mais. Santa Rita Durão e Basílio da Gama, esses também se destacaram, mas o destaque aqui no Brasil fica para Cláudio Manuel da Costa, que é ele que abre o arcadismo no Brasil, com a publicação do seu livro Obras Poéticas, em 1768, tanto que o arcadismo ele tem o início com a publicação dessa obra, que foi o grande marco aí. Foi o que eu falei, amigo pessoal de Tiradentes, participante fervoroso da Inconfidência Mineira e excelente poeta, excelente escritor. E o Tomás Antônio Gonzaga foram os dois aqui no Brasil que mais se destacaram. Bom, gente, então encerramos aí, né, o arcadismo. Lembrando que eu vou deixar para vocês lá na plataforma um material, tá? É um material complementar para vocês, depois uma bateria de exercícios. As apostilas já estão disponibilizadas lá também, é só acompanhar, tá? Mas antes de finalizar aqui, de me despedir de vocês, eu queria indicar 2 filmes para vocês. Vocês vão falar, professora, filme histórico, né? Filme antigo? Na verdade, não. São 2 filmes aí que mostram muito claramente, embora sejam filmes contemporâneos, eles mostram muito claramente essa filosofia do arcadismo, esse modo de vida arcade tão desejado aí. São 2 filmes atuais, um deles é o Into the Wild, que na verdade tem como tradução Na Natureza Selvagem, eu acho que vocês vão gostar muito. Na verdade, esse filme aí mostra a história de um rapaz que vinha de família rica, ele se forma numa universidade como atleta, né, de uma universidade conceituada, e ele tem de tudo. E quando ele se forma, ele decide pegar todas as suas economias e doar para a caridade. Ele avisa a família que ele vai sair com uma mochila nas costas em busca da sua verdadeira essência. Ele quer conhecer o mundo e conhecer sua verdadeira essência. Então ele parte para uma viagem para o Alasca, mas é uma viagem de mochila nas costas, pedindo carona e vivendo com o básico. Então isso é muito arcade, tá? É muito interessante esse filme, vocês vão gostar muito. O ator é muito conhecido aí de séries, né? Agora eu não me recordo o nome dele. Então é um filme aí bastante atual, mas muito interessante para que vocês entendam esse modo de vida arcade. O segundo é Capitão Fantástico. Esse filme é maravilhoso. Também mostra essa ideia aí de um modo de vida, né, fora do ambiente urbano. Né? Na verdade, é uma história muito bonita. É uma família que, na verdade, vive numa floresta. E o pai dessa família aí, né, ele treina os filhos para viverem ali naquele lugar. Então os filhos sabem caçar, os filhos sabem sobreviver, sabem se virar, tanto os meninos quanto as meninas. Mas é interessante que ele educa os filhos em casa. Então é muito bacana porque os filhos nunca frequentaram escola, mas são dotados de um conhecimento absurdo. E aí o interessante é um momento tal, não é spoiler não, tá? Mas o filme já mostra isso logo no início. A mãe está doente, e aí ela acaba falecendo. E aí o pai se vê num momento ali crucial, em que ele vai ter que pegar os filhos e partir para uma jornada, né? Voltar para a cidade para encarar a realidade. A questão do velório da esposa, porque a família, né, vivia na cidade, a família da esposa. Então, assim, é um momento bem bacana, muito interessante. E mostra justamente essa ideia da filosofia simples de vida, né? Muito arcade também. É um filme que vai emocionar, vai trazer para vocês uma outra realidade, é bem bacana. Então são 2 indicações aí para que vocês possam analisar, enxergar,
nesses dois filmes, para que vocês possam enxergar nesses dois filmes essa filosofia Arcade aí, esse modo de vida Arcade, embora os filmes sejam contemporâneos. Depois a gente conversa sobre isso. Assistam, tá? Capitão Fantástico e Na Natureza Selvagem, Into the Wild. Muito bons. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Cuidem-se, tá? Beijocas. Tchau, tchau.